Bom, vamos lá, pessoal, que hoje a aula é longa. Então, vamos continuar dando continuidade à classe insecta, ok? Então, vamos parar de onde a gente, né, terminou na semana passada. Tá tudo muito lento aqui, tá, pessoal? Vamos ver se a internet não vai quicar. Bom, terminamos a semana passada falando de desenvolvimento, né, dos insetos, metamorfose aí, onde a gente comentou os tipos de desenvolvimento e ao qual então mostramos todos os grupos e quais os seus tipos de desenvolvimento então. Agora, então, vamos lá continuar essa aula que nós fizemos da última vez e vamos falar um pouquinho mais aí sobre a fisiologia, né, sobre a reprodução, o desenvolvimento desses insetos, então. Falamos também na muda, né, desses animais, uma vez que ocorre com todo o grupo de de artrópoda e não seria diferente, então, com os insetos, né? Então, insetos também fazem muda, uma vez que eles apresentam esse exoesqueleto e ele é um fator que pode ser limitante do crescimento, né? Mas que ao longo da evolução, eles então possuem essa estratégia de troca, então, desse exoesqueleto, que é uma estrutura rígida, né? Que tem quitina na sua composição e que é essencial para a ambientação desses animais, então, em ambientes terrestres, né? E que ela deve ser trocada de tempos em tempos, então, para permitir o crescimento interno do corpo desses animais, de artrópodas em si e também de esqueleto. Então, aqui a gente apresenta, né, essa composição do exoesqueleto, onde nós temos mais externamente o que a gente vê por fora, então, a epicutícula, uma camada, logo abaixo a exocutícula, ou ainda chamada de procutícula. Vemos também mais internamente a endocutícula, por isso que é endo, né? Está dentro, então, ou chamado de também ainda, né, procutícula. Há uma camada de epiderme e a membrana basal. Esse novo exoesqueleto, gente, será formado, produzido pela epiderme, tá? Então, teremos toda essa camada reconstituída, né, para que se forme, se produza um exoesqueleto novo, em que, a princípio, ele é mais flexível, mais maleável e que permite, então, a expansão corporal que está maior. E aquele exoesqueleto antigo está o quê? Reprimindo o crescimento desse inseto, tá? Então, para isso que existem as mudas, então. Então, vai haver o fluido de muda que vai começar, então, a fazer a digestão dessa camada para que essa epiderme comece a formar, então, as primeiras camadas desse exoesqueleto, que é, primeiro ela vai produzir a epicutícula, depois ela vai produzir a exocutícula e depois ela vai produzir a endocutícula. Todo esse aparato que está sendo, né, digerido, gente, é utilizado para a formação do novo esqueleto. Então, por isso que normalmente quando esses insetos fazem a muda, esse exoesqueleto é bastante leve, é como se fosse uma casquinha. Então, muita coisa do velho exoesqueleto foi utilizado para a produção do novo. Assim que ele estiver pronto, esse exoesqueleto, em alguma parte, né, dependendo desse grupo de artrópode estudado, ele se rompe e esse animal sai de dentro, então, desse
exoesqueleto velho, ou chamado de exúvia, que é o nome correto. Exúvia, portanto, é o exoesqueleto velho que está sendo abandonado, então, tá? Está sendo deixado para trás para que esse novo, então, que já foi formado, então ele está mais flexível, mais maleável, então esse inseto pode, ele pode acomodar melhor todo esse crescimento que o inseto teve durante esse período sem a troca dele. Bom, vamos lá. Bom, então tudo aquilo que eu falei para vocês está aqui, tá, gente? Espero que vocês, ao estudarem também, sempre olhem os esquemas, que os esquemas também têm informações a qual a gente já comentou na fala, mas que vocês devem também sempre prestar atenção, tá? Então, olha lá. No geral, esses artrópodes vão sofrer várias mudas e às vezes mudas para o resto da vida deles, tá? Mas, no caso dos insetos, muitas vezes, quando eles chegam na fase adulta, eles param, então, de fazer essa troca, essa muda ou essa equidise é cessada, né? Eles atingiram o tamanho máximo, então, não mais vão fazer a muda, ok? Aqui, ó, só algum, né? Tô falando que só alguns vão fazer muda após adultos, né? Ou às vezes nem sofre muda, ou às vezes ocorre dentro de artrópode apenas uma reposição de camadas, né? Seja de quitina e sais de cálcio, tá? Mas que nem todos eles farão essas trocas. Fazem, mas até adulto são poucos os que vão fazer, tá? Então, lembrar sempre que o exoesqueleto é um fator de limitação do crescimento corporal, então, por isso é que é realizada, então, essa muda ou a equidise, né? Para que esse crescimento interno, ele possa aparecer, possa se transpor, então, a essa inconveniência de ter o exoesqueleto rígido, né? Bom, e ao falar em muda, em equidise, todo esse processo, né, de equidise ele se dá através da imposição de hormônios. Então, hormônios vão atuar, então, para que ocorra essa equidise. Não acontece aleatoriamente, né? Então, existem hormônios, né? O PTTH, que é o protoraxotrópico, né, que é produzido lá, então, no cérebro, né, no protocérebro lá desses insetos, e que vai produzir, então, olha lá, hormônios de muda, né, a equidisona. É esse o hormônio que faz com que os insetos façam a troca, então, do exoesqueleto. Lá também no cérebro nós temos uma outra região, a córpora lata, tá? Aqui a córpora cardíaca e aqui a córpora lata, que também produz um hormônio que é chamado de hormônio juvenil. Esse hormônio juvenil, ao contraponto, né, do hormônio gerado aqui, que é da equidisona, ele então é o hormônio que segura na fase de jovem. Então, ele é o contraponto ao equidisona que faz a muda acontecer, então, tá? Então, vamos lá. Células secretoras de PTTH vão estimular a glândula protorácica, então, aqui, olha, para produzir quem? Esse hormônio equidisona, para que, então, a equidise aconteça, a muda aconteça. Então, vamos lá aos poucos, então. PTTH, liberado, então, na hemolinfa, né? Ela vai fazer com que? Então, temos aqui o corpus alatum, estimula aqui essa glândula protorácica, né? Para que ela, então, produza, né? E solte, então, esse hormônio equidisona que promove a muda. Aqui nós temos, olha, se a gente olhar seguido aqui, a gente tem todo o processo de desenvolvimento do inseto, né? Ele sai do ovo, ele sai
em forma de uma larvinha. Então, é preciso que essa larva cresça ao longo do tempo. E é isso, então, que ela vai fazer, trocar, fazer equidizes para que esse corpo cresça, então. Então, a equizona, ela é liberada episodicamente, de tempos em tempos, então. Ao mesmo tempo, nós temos hormônios aqui do lado, que é o hormônio juvenil, que também é lançado na hemolinfa. Dependendo, né, de condições também ambiental, o hormônio juvenil ele pode suplantar e fazer com que a equitizona não atue, fazendo com que segure esse processo de troca de equidise. Mas isso normalmente vai ocorrer em momentos aí, até mesmo quando a gente viu aí em estágio, né, que estava esse problema de temperaturas altíssimas aí, então, muitas vezes esses insetos podem ter, então, um retardamento com uma ação maior, então, do hormônio juvenil, né, fazendo com que ele, então, suprima a ação da equidizona, porque ainda não é um momento bom, então, de crescer e sair para o ambiente, porque está acontecendo alguma coisa que não é favorável, tá? Mas, no mais, conforme essa larvinha vai comendo e vai crescendo, ela necessita passar por esses processos em condições normais, tá? Bom, então, essa equidizona, ela vai ser lançada na hemolinfa, né, episodicamente, de vez em quando, né, em momentos, em determinadas épocas, para que, então, essa larva tenha o crescimento dela, que ao final é o adulto, então, que tem que ser, chegar ao processo final. Cada liberação, então, olha, da equidizona, que é, então, o hormônio da muda, essa larva aqui, ó, ela vai crescer, tá? Então, produz um processo, acho que tampou aqui, tá, gente? A liberação da equidizona produz um processo, então, de crescimento, de mudas, então, tá? Então, nós vemos aqui ao longo do tempo que a equidizona vai sendo lançada e se a gente olhar o hormônio juvenil aqui, a gente vai ver que essas setas aqui, elas foram diminuindo com o tempo a liberação desse hormônio juvenil, fazendo com que a equidizona, então, tenha o seu papel na equidise, então. Então, olha lá. Temos aqui o corpus alatum, que é o hormônio juvenil, então, tá, gente? Que ele é o inibidor, então, da equidizona. Então, ao longo desse desenvolvimento aqui, nós temos isso que eu falei ali, que é a diminuição desse hormônio juvenil, tá? Então, quando ele diminui, a gente vai ter esse processo de muda acontecendo, então. Pode dizer. Desculpa interromper, é que a Poli pediu para avisar que o dela tá aparecendo que tá faltando a senhora aceitar. A Poli? Não apareceu a janela dela? Então. Mas tá aqui sim. Só não apareceu a janela dela para mim, por isso que eu não vi. Tá. Deixa eu abrir de novo aqui. Já aceitei. Obrigada. Oi. Olá. Vamos lá, de novo. Aqui. Então, olha, temos lá, chegando aqui ao final, olha, né? Então, esse hormônio juvenil já vai parar de produzir, né? Principalmente quando? No momento em que se tratar de um inseto que chega à larva pupal, né? Como moscas, como borboletas e alguns outros aí, coleópteros também. Então, nessa fase, o que acontece? O hormônio juvenil, ele para de ser produzido, então, tá? Então, aí é lógico que a equidizona tem o seu último, a sua última ação, que é transformar, então, esse indivíduo, então, em um inseto adulto, tá?
Então, no estágio de pupa não produz e a última liberação do equidizona transforma esse inseto em adulto. E como a gente falou, o corpora lalato, então, ele produz um hormônio juvenil, não é verdade? E esse hormônio ele tem função de quê? Inibir a equidizona, que faz o quê? A metamorfose desses insetos, então. Mas era só para isso que ele servia? Não. Esse hormônio, logo após que ele para e esse inseto chegou na fase adulta, ele tem outras funções já também, que é o quê? Ele está envolvido com a vitelogênese, isso é, né, de fazer com que esses ovos, né, sofram maturação, com as glândulas reprodutivas acessórias, né, produção de feromônio e comportamento sexual também. Então, ele tem outros papéis e que ele vai atuar, então, como uma gonadotrofina, isso é, vai ser utilizado, então, para o processo de reprodução, uma vez que esse inseto chegou, então, à sua fase adulta, tá? Bom, aqui, gente, só deixando, então, ó, tudo que a gente já falou ali em cima, tá? Sobre a córpora lata, que é, então, o local de produção do hormônio juvenil, que ele tem, a princípio, a função de inibir a metamorfose, mas que ele tem outros papéis a ser assumidos após, né, o seu término como hormônio juvenil. A córpora cardíaca, né, que vai, então, atuar aí, ó, diferenciação de ovários e glândulas, que está ligado também à córpora lata, e a glândula protorácica, então, que está diretamente envolvida com a produção de equidizona, que é o hormônio da muda, tá? Então, todo esse processo de equidise, de troca de exoesqueleto, né? De metamorfose, de crescimento e desenvolvimento dos insetos, está relacionado, então, à ação de hormônios, portanto, tá? Aqui, ó, só falando que é um controle neuroendócrino, então, tá? Então, existe aí estímulos, né, de certas regiões ali do cérebro dos insetos, tá? Para que essas glândulas, então, ou secretem equidizona ou secretem, então, o hormônio juvenil, que inibe a ação da equidizona, que é o hormônio da muda, ok? Então, aqui, olha, hormônio ativador das glândulas protorácicas, né, que secreta a equidizona, quando inibe o corpus alato, que é o inibidor da muda, ocorre a última muda de adulto. Essas regiões, gente, só para mostrar, tá? As regiões cerebrais estão aqui, onde então vão ativar essas outras regiões aí de corpus alato, corpus cardíaco, tá? Então, as regiões onde vão estimular a secreção aí e eliminação na linfa, né? Que é o sangue, então, dos insetos, para que esses hormônios, então, levem essas informações de realizar essa metamorfose ou não. Professora, Oba! e eu não sei se a senhora já falou, mas todos os insetos passam por equidise? Sim, já expliquei no início da aula, tá? E todos os artrópodes passam por esse processo de muda, de equidise, né? Alguns podem passar pela vida inteira e os insetos também. Logo após que eles saem do ovo, eles passam por esse processo. Porque nós já explicamos na outra aula que existem três tipos. Aqui, olha, vou voltar para dar uma revisada. Vamos lá. Que é a metamorfose, tá? O desenvolvimento dos insetos, onde nós temos desenvolvimento direto, que são insetos que não passam por metamorfose, que já nascem após o ovo iguais aos seus pais. Então, só crescem, tá? Então, a traça de livro é um exemplo. E depois nós temos o desenvolvimento indireto, que é o quê?
que vai passar por metamorfose, vai passar por transformações. Então, nós temos 2 tipos de desenvolvimento indireto, que são os hemimetábulo e holometábulo. Hemimetade, esses que sairão dos ovos serão muito parecidos com os pais, mas ainda não vão ter todas as estruturas, né? Se a gente olhar principalmente gafanhotos, a gente vai ver então que gafanhotos nascem lá bem parecidos com os pais, mas ainda não tem o desenvolvimento das asas, né? Conforme ele for crescendo, é que essas asas então aparecerão. Por isso que é hemimetábulo. E os holometábulos são os que passam por metamorfose completa. Ovo, né? Temos vários estágios até larvais, né? Diferenciados, larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, de instar 4. Então, muitos processos larvais, né? Anteriores até que ele se transforme em uma pupa ou uma crisálida, que seja, para depois ser um adulto. Esses, então, são os holometábulos, tá? E esses processos nada mais são que a troca de equidise, troca do exoesqueleto novo. Aqui, quando ele está, ele possui um exoesqueleto em larva, só que, né, é lógico que pode não ser tão firme quanto o de adulto, mas ele tem esse exoesqueleto e que para ele crescer, porque ele come ativamente, né? Então ele cresce por dentro, mas aquilo lá fora está segurando o crescimento dele, é limitador. É aí que esses hormônios, então, começam a agir para que esse exoesqueleto seja abandonado, então, e seja adquirido um novo esqueleto, que a princípio é flexível, e ele pode, então, expandir todo o seu corpo, que já estava grande dentro daquele velho exoesqueleto que já estava pequeno demais, tá? Todos passam por equidise? Todos vão passar, mesmo depois de adulto? Nem todos vão passar depois de adulto. Normalmente, insetos adquiriram o tamanho adulto, não crescem mais. Outros artrópodes podem passar por equidise durante toda a sua fase de vida, tá? Alguns, chegando à época de adulto ou de crescimento máximo, pode não ter mais a muda, mas pode ter reposição, então, de sais de cálcio ou de quitina em seu exoesqueleto, tá? Ficou mais ou menos entendido? Certo. Ok. Qualquer dúvida vão perguntando, tá? Aqui mais um pouquinho, tá? De informação para vocês, depois vocês dão uma olhadinha, e eu acho que esse arquivo, não sei se eu já mandei, mas qualquer coisa eu mando de novo, tá? Que mesma coisa, né? Onde esses hormônios aí vão atuar na metamorfose, na diapausa, na reprodução, em todo o metabolismo em si, então, desse inseto, né? Uma vez que a gente falou que ele é inibidor, né? Produzido na córpora lata, ele tem uma função de inibir a metamorfose, né? Parar ali até mesmo momentos de reprodução ou de adiantamento de fases de vida, e que quando ele para de atuar como processo de metamorfose, de equidise, ele atua em outros processos como, né, maturação, né, toda essa parte a parte reprodutora realmente do inseto adulto. Outra coisa que nós tínhamos para falar também em relação, né, a algumas ordens de inseto e sobre essas características externas aí, tá, gente? Só avisando que assim que vocês quiserem sair da aula, saiam, assim que passar, mas que eu tenho que gravar também para otimizar, uma vez que o dia 15, né, que foi o nosso recesso, ele veio no calendário como ainda definir pelo sindicato, então nós não estávamos sabendo que ia ser um recesso, então por isso que nós colocamos aula nesse dia 15,
E por fim, então, agora nós estamos com uma aula tipo atrasada, tá? Então, a gente vai otimizar aí esse tempo para mandar o material para vocês. Então, olha lá, uma das coisas que a gente tem que rever, né, ver aqui, é em relação aos tipos de asas que nós vamos ter dentro do grupo de insetos, tá? Então, asas é uma estrutura, assim, excepcional, né, que existe dentro do grupo de insetos e que alguns não vão possuir asas durante toda a sua fase de vida. A exemplo da gente olhar para o grupo dos cupins, das formigas, né? Que elas vão ter essas asas aí somente no momento de reprodução. Após isso, elas perdem as asas e vivem lá, né? Dentro das suas colônias, sem a necessidade da utilização do voo, então. E o voo é uma aquisição aí, né? Um fato evolutivo aí que trouxe muito sucesso para os insetos, né? Uma vez que, através do voo, eles conseguem voar a distâncias, se encontrar parceiros, sair voando para encontrar alimento. O fato deles voarem e serem pequenos, eles podem se esconder de predadores em pequenos locais, né? Atingir locais altos e longe desses predadores. Então, o fato desse grupo voar é assim um grande ganho, então, de sucesso para esse grupo, tá? Que a gente não vê ocorrendo em outros artrópodes, tá? Bom, essas asas, então, gente, elas podem se apresentar diferentes dentro desse mesmo grupo que a gente está tratando de insetos, tá? Então, a gente vai ter alguns tipos diferenciados aos quais a gente vai denominar aqui para vocês quais são esses tipos. Então, nós temos as asas membranosas, ou ainda chamadas de membranáceas, tá? Que são essas asas bem finas aí que a gente pode observar em libélulas, né? Em abelhas, formigas, cupins, em borboletas, que são os lepidópteros, né? Então, essas asas em que a gente pega e que elas são bem fininhas e flexíveis, então, tá? Elas possuem também nervuras bem distintas. Se vocês pegam principalmente uma mosquinha, vocês veem, então, que elas existem aqui, ó, nervuras por toda essa asa aqui também, tá? Então, a maioria vai possuir esse par posterior de asas desse tipo, tá? Então, lepidópteros, himenópteros, dípteros, odonatas, todos terão, então, essas asas membranosas, as quais elas podem ser diferenciadas, ter subtipos também depois, tá, gente? Então, depois, outra hora, mais lá para frente, a gente vai ver que algumas dessas asas membranosas são escamosas, né? Então, como a gente vê em borboletas. Por isso que quando a gente manipula, sai aquelas escaminhas, então, na mão da gente, tá? Então, membranosas está em todos os grupos, quase que em todos os grupos de insetos, tá? E as asas membranosas faz parte do segundo par, tá, gente? Então, possui o par posterior, isso é, o segundo tipo de asas, porque são insetos que possuem 2 pares de asas, né? A maioria deles, os dípteros não, por isso que são chamados de dípteros, porque só tem 2 asas. O outro par de asas, ele então ficou condicionado a uma estrutura muito pequenininha chamada balancim, que outra hora a gente fala mais sobre isso, tá? Mas sempre o segundo par, olha, primeiro e segundo é membranoso, primeiro e segundo membranoso, primeiro e segundo, e aqui tá o de baixo, a outra asa também é membranoso também,
tá? Outro, aqui, deixa eu só mostrar já, olha, nós temos o primeiro par de asa e o segundo par de asa de uma barata. Esse é membranoso. Se eu olhar o segundo par de asas de um louva-a-Deus, né? Eu também vou ter um membranoso. Mas o que caracteriza esses grupos é o primeiro par de asas, tá? Então, outro tipo de asa que existe são as tegminas, ou ainda chamadas de pergamináceas, tá? Então, já tem o aspecto de pergaminho, né? De um papelzinho. Então, por isso que elas têm esse nome. Ou coriáceo, normalmente são estreitas e alongadas. É o que a gente vê dentro dos grupos dos ortópteros, de Blatódia e de Mantódia também, tá? Então, esses são os insetos que vão possuir essas asas, então, o primeiro par de asas, tegminas, então. Outro tipo é o élitro, tá? E esse élitro, ele constitui, então, nesse primeiro par de asas, bem coriácea, bem dura, então. É o que a gente vê, o que a gente encontra no grupo dos coleópteros, tá? Então, primeiro par de asa bastante rígido, joaninhas, olha, né? O grupo todo dos coleópteros e também até mesmo nós temos alguns tipos aí de dermápteras, que são as tesourinhas, que vão possuir, então, olha, um pedacinho ali, esses primeiros par de asas, então, sendo também coriáceas, ao qual a gente chama de élitro, então, tá? Hemiélitro também temos, tá? Está dentro desse grupo, né, de percevejos que a gente fala, tá? Então, nós temos metade élitro. A gente já viu que élitro é uma asa, então, bastante rígida, coriácea. Se eu falo que é é porque é a metade. Então, se a gente olhar as Marias Fedidas, né, os bicudos, a barata d'água, que não é uma barata, é um percevejo, né, parente da Maria Fedida. Nós vamos ter, então, parte desse primeiro par de asa sendo dura, coriácea, sendo, portanto, élitro. Mas o restante dessa asa aqui embaixo, gente, ela é membranosa. Então, se eu tenho metade coriácea e metade membranosa, então ela é chamada de hemiélitro. Agora, o segundo par, que está aqui embaixo, sempre será membranosa, tá? Então, primeiro par, hemiélitro. Vai estar presente nas baratas d'água, nos percevejos, né? Se a gente entrar aqui e falar, portanto, das cigarras, então a gente já não vai ter as cigarras tendo, mesmo elas sendo do mesmo grupo que esse aqui, sendo os hemípteros, né? Ela não vai ter a asa do tipo hemiélitro. Por quê? Falei para vocês que os hemípteras se dividem em homópteras e heterópteras. Homópteras que têm as asas, então, homogêneas, de uma forma só. E esses são os heterópteros, tá, gente? Por quê? E por que que fala que os hemípteras têm esse tipo de asa hemiélitro, sendo que eles também possuem a membranosa? Porque a grande maioria dos hemípteros vão ter a asa hemiélitro. Então, uma grande maioria ganha. Mas que se sabe que existem dois tipos, tá? Os heterópteros vão ter as asas, então, membranosas e por igual, como as cigarras, e os heterópteras, né? Então, diferente, heterópteras terão asas hemiélitro. Metade élitro e metade, então, será membranosa. Em relação à antena, gente,
Pela diversidade de insetos que nós também temos uma diversidade enorme em relação a antenas, tá? Como vocês veem aqui, não são todos os tipos, mas algumas dessas antenas, tá? Colocadas aqui, então. Temos aqui antena típica formada por artículos ou antenômeros e apresenta 3 regiões distintas, que é o escarpo, né, mais na base, o pedicelo, que vai segurar o restante dessa antena, né, e o flagelo, que são todas essas partezinhas, então, que vai formar o restante. Apresenta diferentes nos machos e nas fêmeas, então, nós temos as fêmeas sempre apresentando as antenas menos bonitas, assim, né, do que os machos, então é um diferencial entre as espécies, tá? Machos de pernilongos, ó, as antenas são bastante plumosas, enquanto as fêmeas são mais filiformes, são mais simples, então, tá? Então, nós temos aí uma infinidade, olha, então, com as legendas colocadas, tá? Ao qual vocês só saberiam identificar pegando o inseto, levando a lupa e examinando, então, pegando uma barata e vendo ali o que seria aquela estrutura de qual seria, tá? Então, isso aí é impossível a gente mostrar tudo agora, mas que nós podemos dizer, uma barata tem uma antena filiforme. A L aqui, que é... Não, a L não. Deixa eu ver se nós temos aqui. Essa aqui nós vemos muito em borboletas, em mariposas, tá? Aqui, ó, coleópteras, que é a clavada, essa aqui clavada. Aqui, borboletas também ou mariposas, tá? Então, alguns vão apresentar... A barata é filiforme, como eu falei para vocês, né? Normalmente bem fina e ela é, assim, bem mais lisa, bem comum, assim, ó, tá? Então, da barata normalmente vai ser dessa forma. E aqui nós temos, então, todas essas partes, né? Flagelo todo, olha, formado, então, por um monte de antenômeros, tá? Bom, aparelhos bucais, depois na prática, se der tempo, gente, eu vou mostrar esses tipos diferenciados para vocês, tá? Em relação a aparelhos bucais também, nós vamos ter esses aparelhos bucais diferenciados, uma vez que a alimentação vai ser diversa, tá? Então, nós temos insetos que são picadores e sugadores, são hematófagos, né? Ou vão sugar seiva, ou então vão literalmente ser mastigadores, vão comer, vão predar, né? Temos também sugador, as borboletas, tá? Vamos ter sugador, lambedor, como alguns tipos de moscas. Então, isso está diretamente relacionado à alimentação também diferenciada que cada grupo vai ter, então, tá? E eles vão mudar bastante também. Então, nós temos picador, sugador, tá, gente? Bastante diferenciado. Vamos ter aqui um sugador, tá? Ao qual a gente encontra nas borboletas e nas mariposas, onde elas vão ter uma probóscide ou uma espirotromba. Quando não está sendo usado, ela está enroladinha e aí ela estende, então, quando for fazer, então, for sugar, então, esse néctar da qual ela se alimenta, tá? Temos do tipo lambedor, né? Lambedor picador, normalmente em abelhas, tá? Normalmente é lógico, elas não picam aqui, né? Elas vão ferroar a gente através do ferrão, que está na parte posterior do corpo. E que elas utilizarão, então, para sugar, mas para lamber mesmo esses materiais aos quais elas buscam para se alimentar. Picador sugador, onde a gente vai ter em alguns tipos de moscas, em alguns tipos de pernilongos, né, de mosquitos aí, hematófagos, onde nós vamos ter muitas estruturas aí, tá?
então, formando todo esse aparato bucal para que ela possa fazer, então, a sua alimentação, tá? Então, temos mandíbulas, maxilas, temos palpos labiais, tá? Para que ele possa, então, perfurar, né, o seu hospedeiro ali, a sua presa, para que possa adquirir a alimentação, então. Então, nós temos abelha com picador, lambedor, tá? Mutuca, ela vai picar, picador, sugador. A cigarra é picador, sugador, porque ela vai, então, sugar seiva de plantas, tá? Mosca doméstica é lambedor, tá? Se você reparar, quando ela está sentada e andando, ela sempre faz assim com a parte bucal, com o aparelho bucal, né? Então, ela fica como se batesse essa parte, o labelo dela é como se fosse uma esponja, ao qual, então, ela lambe a superfície de onde ela encontra seu alimento. E o mosquito, com todo esse aparato, né, de um monte de palpos labiais e maxilas, e também para poder perfurar e fazer, então, essa aquisição do seu alimento. E depois, mais para frente, a gente vai ver que pode mudar em tetraqueta, hexaqueta, conforme for o tipo, né, de inseto, nós vamos ter esses picadores aqui, sugadores, diferenciados também, tá? Cigarra também é picador, sugador, mas ela vai ter menos aparatos aí, menos estruturas aí do que um mosquito, então, tá? Bom, classificação quanto ao ângulo formado pelo aparelho bucal em relação ao eixo do corpo do inseto. Quando eu tenho esse aparelho bucal voltado para baixo, formando um ângulo aqui de 90 graus, tá? Eu tenho, então, esse inseto chamado de hipognata. Então, voltado para baixo, mais reto, né? E que eu forme um ângulo em relação ao seu corpo de 90 graus, são os hipognatos. Quando eu tenho, então, insetos onde o aparelho bucal é logo à frente dessa cabeça, tá? Bem aqui, olha, são os prognatas. Se eu formar, então, um ângulo aqui, eu vou ter um ângulo de 180 graus entre o aparelho bucal e o seu corpo. São prognatas, dirigidos esse aparelho bucal para a frente. E se eu tenho, então, esse aparelho bucal voltado para o ventre, ó, menor do que 90 graus, direcionado para baixo em direção ao ventre, nós temos os opistognatas, então, tá? Isso aqui normalmente nos percevejos. Aqui, olha, a gente tem normalmente nos coleópteras, nos ortópteras também, tá? Aqui alguns moscas, vamos ter, deixa eu ver, nas moscas, nas abelhas e um monte de outros aí, tá? Aqui, ó, gafanhotos, baratas, né? Tesourinhas e cupins para frente, né? Que tem que comer mais para frente, voltado para baixo, ó. Cigarra, percevejo, pulgas. Deixa eu ver o que mais aqui. Essas posições, então, colocadas, as partes da cabeça, isso aqui a gente não vai ver agora, mas aqui só para mostrar, né, onde estão essas partes, então, bucais, esse aparelho bucal. É lógico que essas partes mais aqui a gente vai ver mais dentro da entomologia, tá, gente? Senão fica muito carregado para você estudar agora, mas em relação a esses tipos de aparelho bucal mesmo, tá? Outra coisa em relação a tipo de pernas, acho que a gente ainda não comentou, mas nós temos, então, dentro dos insetos, né, que a gente falou que são hexápodas, portanto, tem 6 pares de pernas, né? Então, nós temos
as pernas anteriores, as pernas medianas e as pernas posteriores. Essas pernas podem se apresentar sem muita diferença entre elas, como a gente também pode notar diferenças entre elas, tá? Então, isso também vai depender da funcionalidade que elas terão. Então, o tipo de perna é